Potifar, egípcio, oficial de Faraó, capitão da guarda, o comprou das mãos dos ismaelitas. O comprou das mãos de quem? O comprou das mãos de quem? Que para lá o tinham levado. Queridos irmãos jovens, nesses rápidos minutos, eu gostaria aqui de fazer um paralelo entre a vida desse jovem chamado José e de seu bisavô Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, o homem que a Bíblia chama de amigo de Deus. Abraão desceu ao Egito em Gênesis capítulo 12, versículo 10, porque predominavam a grande fome sobre toda a terra. Só que antes de chegar no Egito, Abraão percebe que Sara, sua mulher, era uma mulher muito bela, era uma mulher formosa. Então ele chega para Sara e diz: olha, Sara, eis que quando os egípcios olharem para ti, eles vão me matar e te deixarão viver, porque você é muito bonita. Então, eu quero te pedir uma coisa, que quando nós chegarmos no Egito, você não fale que é a minha mulher, você fale que é a minha irmã, para que eles me poupem a vida e me trate bem. E foi dito e feito, chegaram no Egito. A palavra do Senhor diz que quando os egípcios olharam para Sara e viram que ela era uma mulher muito formosa, levaram Sara para o palácio de Faraó. E então, quando o Faraó olhou Sara, a Bíblia diz que por causa de Sara, Faraó tratou bem a Abraão e deu a ele presentes, deu bois, jumentos, jumentas, camelos, servos e servas. Mas a Bíblia fala que por causa disso, Deus feriu ao Egito com muitas pragas. Ora, dentro dessa bagagem que Abraão levou do Egito, entre esses servos e servas, havia uma serva chamada Agar. Para quem não sabe, Agar foi a mulher na qual deu um filho para Abraão chamado Ismael. Ismael, o pai dos ismaelitas. Aonde eu quero chegar? Quem foi que vendeu José para Potifar? Foram os ismaelitas. Eu quero dizer, você pode então acompanhar esse raciocínio. Quer dizer que o erro de Abraão fez com que um dos seus descendentes fosse levado escravo para o Egito. Mas nós podemos observar, Abraão, ele errou no Egito. Preste atenção, eu não estou falando de qualquer pessoa na Bíblia, eu estou falando de Abraão. Abraão errou no Egito, mas José venceu no Egito. Eu vou repetir, Abraão errou no Egito, mas José venceu no Egito. Levante a tua mão nesta noite, nesta manhã, porque eu tenho uma palavra profética de Deus. Aonde os seus pais, aonde os seus bisavós, os seus avós erraram, você não vai errar. Levanta a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai usar as falhas que os nossos pais cometeram no Egito para nos promover. E aonde os nossos pais erraram, você não vai errar. Você não vai errar. Se Abraão não tivesse errado no Egito, dizendo que Sara era sua mulher, Faraó não tinha dado presentes a Abraão. Se Faraó não tivesse dado presentes a Abraão, Abraão não tinha levado uma serva chamada Agar consigo. Se Abraão não tivesse levado uma serva chamada Agar consigo, ele não teria tido um filho com ela chamado Ismael. Se Abraão não tivesse tido um filho com ela chamado Ismael,
Ismael não seria os pais dos ismaelitas, portanto não haveria descendentes de ismaelitas. Se não houvesse os descendentes de ismaelitas, José não tinha sido vendido para Potifar. Se José não tivesse sido vendido para Potifar, ele não teria chegado ao Egito. Se José não tivesse chegado ao Egito, ele não teria sido seduzido pela mulher de Faraó. Se José não tivesse sido seduzido pela mulher de Faraó, ele não teria fugido e sido levado para a prisão. Se José não tivesse sido levado para a prisão, ele não teria conhecido o copeiro. Se José não tivesse conhecido o copeiro, ele não teria interpretado o sonho do copeiro. Se José não tivesse interpretado o sonho do copeiro, se o copeiro não teria apresentado ele para Faraó, se o copeiro não tivesse apresentado ele para Faraó, ele não se tornaria o governador do Egito. Se José não tivesse se tornado o governador do Egito, ele não teria administrado uma grande crise. Se José não tivesse administrado uma grande crise, os irmãos de José não teriam deixado descido ao Egito para comprar alimento. Se os irmãos de José não tivessem descido ao Egito para comprar alimentos, eles não teriam reencontrado José. Se os irmãos de José não tivessem reencontrado José, José não teria mandado trazer o seu pai Jacó e toda a sua casa para o Egito. Se Jacó e toda a sua casa não tivessem ido para o Egito, eles teriam morrido de fome. Se eles tivessem morrido de fome, não haveria nação de Israel. Se não houvesse a nação de Israel, não haveria a tribo de Judá. Se não houvesse a tribo de Judá, Cristo não teria nascido em Belém da Judeia. Se Cristo não tivesse nascido em Belém da Judeia, ele não teria morrido no Calvário. Se Cristo não tivesse morrido no Calvário, ao terceiro dia, ele não teria ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu e você não estaríamos aqui. Se eu e você não estivéssemos aqui, não haveria congresso da Almadeb. Se não houvesse congresso da Almadeb, vidas não seriam tocadas. Mas eu carrego uma notícia em meus lábios, eu porto uma notícia. Só quem crê vai receber. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Eu e você estamos aqui e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, o grande conjunto estará louvando ao Senhor.